Olha, a gente vai precisar o seguinte: vocês ficarem com o microfone desligado para não dar microfonia. Quando alguém precisar fazer uma pergunta, vai aí no chat, quem já tem alguns já estão fazendo perguntas, né? Ah, se não quer escrever, levanta a mão, tá? Que aí você abre o microfone e faz aí, tira aí sua dúvida. Bom, a gente fez o seguinte, a gente pensou em fazer tipo uma revisão de tudo, né? E iniciar do ponto, do princípio, para a partir de agora vocês tomarem conhecimento de como fazer a redação, ter a estrutura da redação bem detalhadazinha na cabecinha de vocês, fixar aí as ideias bem direitinho. E a professora Samara vai ficar na função de ajudar vocês com a questão da escrita. Por exemplo, a ortografia, a acentuação, a pontuação. Vai trabalhar as competências, as 5 competências, e ajudar vocês aí na questão da produção da escrita, né? Muitas pessoas falam assim, não tenho. Tem um padrão de uma redação? Tem como aprender um padrão de uma redação? Antigamente, quando a gente estudava, a gente escutava dizer que não. Redação você precisa ler bem, estar bem informado, isso, claro, isso é evidente, você precisa estar bem informado, estar bem antenado diante de tudo que acontece, você tem que ter o hábito de leitura para aí você saber se colocar, ter um vocabulário bem apropriado, né, para a sua redação, mas agora existe, sim, meio que um esquema, a gente precisa montar um esquema para a gente formar a redação. A redação ela é oficial, é, é exigida em vários concursos. O Enem é uma das notas que realmente pode modificar a sua pontuação. A redação ela é importantíssima no Enem, né? Muitas pessoas às vezes não se dá bem na área de humanas, na área de exatas, até mesmo nas questões de português. Mas aí tira 800, 900 na redação e aí ela sobe o topo da sua pontuação. Então, a redação é muito importante hoje em dia. E aí vocês podem se questionar e dizer assim, eu não sei colocar no papel minhas ideias. Não é fácil, né? Não é fácil colocar o que a gente pensa no papel, porque existe aquela regrazinha. Eu não posso escrever do jeito que eu falo. Eu não posso escrever do jeito que eu quero, do que eu penso, porque existem as regras. E aí a gente vai, de fato, conhecer as regras, né? Se aprimorar um pouquinho e é evidente que precisa da treino, vocês precisam praticar, entendeu? Não tem como vocês assistirem uma aula de redação e fixar todas as ideias, toda a estrutura da redação, sem vocês colocarem em prática. Porque vejam só, se é um esquema, eu vou montar esse esquema para que eu possa ir pontuando aonde é que eu estou errando. Eu preciso melhorar aqui na minha introdução. Então eu vou aprimorar as técnicas de como fazer uma introdução bem feita, né? Ou então, não, eu não sei argumentar. Eu preciso trabalhar os verbos. Eu preciso conhecer a temporariedade dos verbos para aprimorar a minha argumentação. Eu preciso aprender os conectivos. Eu preciso saber bem direitinho como eu organizar as minhas ideias. E aí vocês só fazem isso na prática, escrevendo, né? Escrevendo. Essa aula vai estar sendo gravada, depois vocês podem rever ela de novo, né? E os slides que a gente vai
apresentar para vocês também vai ficar disponível. Vocês depois podem pegar. E aí, ao longo das aulas, né? Cada aula vai ter algo diferente para a gente ver. Eu vou agora apresentar para vocês aqui um slides para iniciar a questão da estrutura mesmo. O que é o texto argumentativo dissertativo, o que eu devo colocar, como é que deve ser organizado, e nas outras aulas a gente começa em outras coisas bem mais essenciais. Olha aí, tá aparecendo? Faz assim quem tá vendo. Faz um ok se alguém está vendo já a apresentação. Ok, todo mundo está vendo? Ok, ok. Sim, sim, sim. Ó, ótimo, ótimo. Tá pequeno? Dá para ver assim, desse tamanho? Ou eu aumento? Melhorou? Se eu aumentar, eu não vejo vocês. Eu prefiro ficar assim. Pode ser? Pronto. Então, olha só. Vamos iniciar. É, dicas, dicas básicas do que a gente precisa na redação. E o que devo saber, né? O que devo fazer, como devo estruturar. A gente sabe que a exigência, a gente tem 4 tipologias textual. Narrativa, onde você vai narrar. Você vai narrar um fato, uma história, você vai contar alguma coisa. Se narra. E aí, para narrar, também tem as regras de narração. Você pode narrar em primeira pessoa, certo? Os verbos que eu vou colocar na minha redação, eles podem ser de primeira pessoa. É, aí eu vou ter a narração, a dissertação, certo? A descrição e o texto informativo, que é a injunção. Então, a descrição são textos que você descreve. Na maioria das vezes, esses textos, eles trazem muitas características, eles costumam ser textos que apresentam muito, é, tudo organizado, bem direitinho, que os personagens, as qualidades, os efeitos, aí quando descreve o fato e a história bem minuciosamente. O dissertar é você dizer, você vai falar, né? Dizer, contar alguma coisa, um fato, alguma coisa. Só que aí, quando se trata de dissertação argumentativa, que é argumentar, aí ele já traz um padrão mais diferente. Além de você dizer, você vai ter que argumentar também. Aí você vai, professora, não é a mesma coisa? Não, porque o ato de argumentar, eu preciso convencer a pessoa que vai ler o meu texto de que aquilo que eu estou dizendo é o correto, é verídico, está certo. Então, são duas coisas. Eu posso dizer normalmente alguma coisa e deixar por dito. Mas quando se trata de dissertar e argumentar, eu preciso ter aquela convenção de dizer assim, aquele convencimento. Então, eu tenho que convencer o leitor de que aquilo que eu estou dizendo é o verídico. Então, e aí quando eu falo de texto injuntivo, é um texto informativo, né, aquele texto mais ligado à informação, né, esses documentários estão dentro desse tipo de texto. Bom, mas aí a redação, a padrão Enem, ela segue a tipologia textual, que é o texto dissertativo argumentativo. Vocês estão vendo as letras? Está bem visível? Estão vendo? Sim. Pronto. Então, olha só. O que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto
que tem um caráter tanto dissertativo, de dizer, de explicar, de exemplificação, de análise ou de interpretação de aspectos, e aí preste bem atenção. A redação ela traz um tema, né? E esse tema, na maioria das vezes, ele é ligado à sociedade, né? São temas que estejam ligados a tudo que envolve o meio social, certo? Esses temas, na maioria das vezes, eles têm uma causa e têm uma consequência, né? Tanto é que, para a exigência da redação, eles pedem lá no final da conclusão uma proposta de intervenção, né? Por quê? Porque sabe que esse tema, ele vai envolver uma causa e também vai precisar de... E essa causa não veio do nada, ela tem uma consequência, ela vai gerar um efeito dentro da sociedade. E, e quando eu sei que tem um efeito, eu preciso de alguma maneira, né, intervir aí, propor, analisar, identificar, né, como que eu posso, sei lá, posso até sanar, talvez, não sei, ou ajudar a amenizar a situação desse problema na sociedade. E aí é a minha proposta de intervenção. Então, esses aspectos, certo? É em cima desses aspectos que a sua redação vai ser, ela vai gerar. Ela vai ter que gerar um efeito de convencimento. É em cima dessa questão do contexto do tema. Então, ele é argumentativo, porque ele tem que defender, certo? Ele é uma defesa, é uma refutação de ideias dentro da temática solicitada. Então, eu preciso, claro, de defender aquilo que eu estou colocando, né? E, ou seja, é um texto organizado de um ponto de vista. Aí, cuidado. É aqui que vocês têm que tomar cuidado. Porque muitas pessoas acham que porque é meu ponto de vista, tá, sou eu que vou falar, é minha ideia, então eu vou colocar o que eu acho. É meu ponto de vista? Sim, é seu ponto de vista. Mas você precisa lembrar das regras que exige a redação, que vai ser escrito em terceira pessoa do discurso. E aí, quando a gente está estudando os pronomes pessoais, lembra dos pronomes pessoais? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, né? Os pronomes pessoais. Aí, a terceira pessoa do discurso é aquela pessoa, ele ou ela no singular, né? Eles ou elas no plural. E aí o seu ponto de vista, de qualquer maneira que seja seu, mas aí não deixa entender que é só seu e sim de toda uma sociedade, né? Ele tem que ser em terceira Thalita, mulher, pessoa. faça o A microfone, partir de por argumento. favor. Oh, Faça o microfone, por favor. Fica eu, cortando a eu ligação. fastei, eu fastei, aí disseram que estava baixo demais. Aí eu aproximei. E agora, melhorou? Melhorou? Melhorou, Fagner? Ok, Melhorou. ok. Pronto, então vamos lá. Eu estou muito rápido, tá muito rápido. Eu estou muito rápida. Sim? Não? Pronto. Então vamos lá. A partir de argumentos sobre um tema determinado. O seu objetivo maior é tentar convencer o interlocutor. Quem é o interlocutor, gente? É o leitor que